boa tarde, meus amores. Vamos juntos para mais um dia de aula, tá? Hoje nós vamos continuar vendo aí no trajeto que nós vimos ontem sobre a alimentação, tá? Só que hoje a tia vai utilizar duas músicas, tá? Para vocês estarem escutando a música e fazer a sua escolha de qual música você gostou mais, tá? Para poder estar respondendo as questões sobre essas duas músicas. Vamos estar trabalhando em ciências os estados físicos da água, tá? Nós já vimos as características que a água tem que ter, né? As suas propriedades. Vimos que a água tem que ser incolor, ela não pode ter cor. Ela tem que ser inodora, né? Ela não pode ter cheiro. E ela tem que ser insípida, ou seja, ela não tem que ter gosto. Nós vimos as três propriedades da água, que é incolor, inodora e insípida. Hoje nós vamos conhecer os três estados físicos da água, tá? Que é o sólido, o líquido e o gasoso, e como eles sofrem esse processo, tá? Da água que passa do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, tá? Nós vamos ver os seus estados físicos e como ocorrem essas transformações, tá? Como a água passa do estado líquido para o sólido, com que nome ela recebe? Quando a gente bota a forminha de gelo dentro da geladeira, só a água, e depois quando a gente vê, ela já virou gelo, como que é o nome do processo que dá, tá? Do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá? Nós vamos ver aí os estados físicos da água. E em matemática nós vamos continuar vendo a simetria, só que hoje vamos trabalhar a simetria em mosaico. Vocês vão utilizar o encarte que vocês têm no livro e montar um mosaico onde a figura fique simétrica, ou seja, se você dobrar o seu mosaico, a imagem vai ficar semelhante com a outra, tá? Então nós vamos pegar o nosso livro de matemática, o livro de ciências e o livro do trajeto I, tá? Vocês vão abrir o livro de vocês, de matemática, primeiramente, tá? Na página 44 e 45, que vai estar escrito assim, simetria em mosaico. Aí tem dois amigos brincando de montar um mosaico, só que as figuras têm que ficar simétricas, né? Elas têm, vamos supor, se é o Caio ou a Melissa dobrarem a folhinha que eles fizeram mosaico, as imagens têm que ficar perfeitamente iguais. Se ficarem diferentes, elas não vão ser simétricas entre elas, né? Não vai ter simetria entre aquela linha simétrica que a tia já explicou para vocês, entre o eixo simétrico. Então, o Caio e a Melissa, cada um está montando o seu mosaico. Vamos dar uma olhada no mosaico dos dois, para a tia poder estar explicando para vocês, tá? Bom, meus amores, vocês vão abrir o livro de vocês nas páginas 44 e 45, tá? De matemática, onde está escrito assim, simetria em mosaico. Não esquece de colocar a data de hoje, tá? 26 de maio e a aula na página, tá? Caio e Melissa estão construindo mosaicos, ó. Esse aqui é o mosaico da Melissa, tá? E esse aqui é o mosaico do Caio. Ó, o eixo de simetria do mosaico do Caio é este aqui, tá? E o eixo de simetria da colega Melissa também, é o mesmo eixo de simetria, tá? O mosaico que Caio construiu tem o eixo de simetria. Já o mosaico que Melissa construiu não tem eixo de simetria, tá? O da Melissa está errada a simetria, tá? Simetria, se ela dobrar, não vai ficar igual, ó. Aqui, ó. O triângulo azul está aqui. O triângulo rosa aqui. Se ela dobrar no meio, as pontas vão ficar diferentes, né? Não vai ter simetria nas imagens, tá? Já do Caio vai ser simétrica em qualquer lado que ele virar, tá? Que a linha de simetria dele, ó, é esta aqui, tá? Se dobrar, vai ficar lilás com lilás, laranja com laranja, tudo bonitinho. Já o da nossa amiga Melissa, ela fez completamente o mosaico fora da sua linha de simetria, tá? Que é a mesma linha de simetria do Caio, tá? Mas o dela não ficou um eixo simétrico perfeito.
Mosaico é um padrão formado pela repetição de figuras que cobrem uma superfície em sobreposição. O mosaico pode ter vários ou nenhum eixo de simetria. Aí aqui é a atividade, vocês vão destacar do seu encarte 10. Destacar não, tá? Vocês vão deixar esta parte aqui, vocês vão deixar no encarte, tá? Vocês não vão destacar, tá bom? Esta aqui você não vai destacar do seu encarte. O que você vai destacar do seu encarte são as peças coloridas, tá? O azul escuro, o azul claro, o verde, o amarelo, o laranja e o rosa, tá? Essas partes aqui você vai destacar. Esta aqui você vai deixar no seu encarte, tá? Esta vai ser onde você vai montar o seu mosaico, tá? Lembrando que as figuras têm que ter simetria entre elas, igual a que o Caio fez. Você pode montar com o eixo simétrico aqui, tá? Inclinado, ou o eixo simétrico deitado. Mas lembrando que quando você dobrar a página, tá? Por exemplo, a folha, as figuras vão ter que ficar em simetria, ou seja, na mesma linha, tá? Toma como exemplo, ó, o mosaico do Caio, tá? Ele fez a linha inclinada, tá? O eixo inclinado e colocou as pecinhas. Vocês podem estar usando a mesma ideia do Caio, tá? Aí vocês vão montar o seu mosaico. Na questão número 2, tem 2 mosaicos que estão em simetria, tá? As figuras simétricas estão perfeitas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a linha da simetria. Como se você estivesse dobrando o papel. Como que ficaria o eixo simétrico nessa imagem e como ficaria o eixo simétrico nesta imagem da letra B, tá? Questão 2, você teve que fazer o eixo simétrico. Na questão 3, você vai ter que completar o mosaico já com o eixo simétrico aqui, tá? Você vai prestar atenção na figura, onde ela começou e onde ela terminou, tá? Contando os quadradinhos. Lembra que a tia falou, pinta primeiro a lápis, para depois você pintar com lápis de cor, tá? Porque o lápis dá para você apagar. Aí a letra B, você vai fazer a mesma coisa, a simetria do mosaico, olha onde começou, quantos espaços tiveram para vocês pintarem os outros, tá? Observa a figura por inteiro, para vocês completarem ela, tá? Aí tem o bumerangue, que você vai ter que ir lá na imagem de abertura, tá? Lá naquele quadro, lá na parede, ó. Vocês vão ver as imagens que possuem eixo de simetria e desenhar. Só tem 3 imagens aí que possuem eixo simétrico, tá? Aí vocês vão escolher as 3 e desenhar, tá? Desse plano aqui que tá na parede, tá? Lá, Ciências, página 26 e 27, também colocando data e aula. Como a tia tinha falado no início da aula, que nós íamos ver os estados físicos da água, vocês vão marcar aí pra tia, tá? Sólido, líquido e gasoso são os estados físicos da água, tá? A água é encontrada na natureza na fase sólida, que é o gelo, né? Nós temos as calotas polares, né? Que fica nos polos, né, da Terra, Polo Sul e Polo Norte. Tem os icebergs, né? Tem aquelas ilhas de gelo. No estado líquido, que nós conseguimos ver perfeitamente, que é os rios, as lagoas, o oceano, os mares. E no estado gasoso, que nós não conseguimos perceber, mas ela também existe, tá? Quando chove, que tem aquele processo que a tia já falou, que é o ciclo da água, quando o sol transforma a água em vapor, que aí depois ela vai se transformar em água de novo, ele é invisível, nós não conseguimos ver, mas é um processo que ocorre. Quando a mamãe tá cozinhando a comida no fogão, né, que a gente vê aquela fumacinha subindo da panela, aquele é o estado físico da água no estado gasoso, né? Quando a água começa a ferver, fica formando aquelas bolhas e subindo a fumacinha, né? Quem parou para ver a mamãe fazendo comida,
Aquele é o estado gasoso da água, tá? Aí aqui tem as definições: o calor do sol transforma a água do líquido em vapor d'água, que é a água em estado gasoso, que é chamado de vapor-água, que é invisível, vapor da água. O gelo e a neve são exemplos de água no estado sólido, né, que nós encontramos em lugares gelados, né? Aqui tá dando exemplo da Noruega, que é essa foto aqui. Tem, ó, a parte que é a neve, ó, tá vendo? Que são as montanhas com neve. Aqui no Brasil isso ocorre muito, geada ocorre muito no sul do Brasil, né? Às vezes lá no Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em alguns locais quando tá muito frio, ocorre esse tipo de fenômeno lá no sul do Brasil, que são as geadas. Aí as pessoas conseguem ver o gelo, né? Em cima, a camada fina de gelo em cima dos carros, congela a água que fica do lado de fora. A água em estado líquido é encontrada nos rios, lagos e oceano e cobre boa parte do planeta, né? Como a tia mostrou, o nosso planeta é composto basicamente na sua maioria de água, né? O dos oceanos, rios, lagos e lagoas. Aí, de acordo com a temperatura ambiente da água, ela vai mudar o seu estado, tá? Tem a mudança do estado da água. O sólido ocorre quando a água é resfriada e passa do estado líquido para o sólido, a solidificação, tá? Aí você vai marcar para a titia: ocorre quando a água é resfriada e passa do estado líquido para o sólido. É aquilo que a tia falou da forma de gelo. Quando você bota a água dentro do freezer ou do congelador, ela passa do líquido para o sólido. Então, ocorre o processo de solidificação, tá? Aí nós vamos para o próximo processo, para a próxima mudança, que é a fusão. A fusão é quando a água passa do sólido, que é o líquido, do sólido, perdão, para o estado líquido. Quando o gelo derrete, quando a gente bota uma forma de gelo em cima da mesa, né? Ela vai derretendo, ela passa por esse processo de fusão. Quando ela vai para a geladeira do líquido, ela passa para o sólido, ela é a solidificação. Quando ela passa do sólido para o líquido novamente, ocorre a fusão, tá? Aí tem o próximo processo da mudança de estado da água, que é a vaporização. Aí você vai marcar também, tá? Ocorre quando a água líquida se transforma em vapor de água. Acontece, por exemplo, quando colocamos roupas molhadas no varal, a água exposta lentamente até a roupa secar. A vaporização também acontece com a formação de bolhas durante o aquecimento da água. Nesse caso é chamado de ebulição, tá? Que é quando a água ferve, que também aparece o vapor d'água. Quando a mamãe tá cozinhando, que ela bota uma tampa, geralmente quem tem a tampa de vidro, né? A panela com tampa de vidro é que consegue ver esse processo bem legal. Quando a água começa a ferver, que fica aquelas gotinhas de água na panela, na tampa da panela, esse é o processo da vaporização, porque a água entra em ebulição, sobe os vapores da água e fica lá em cima na tampinha da panela. Quem tem as panelas com tampas de vidro consegue ver bem melhor esse processo. Aí, por último, a condensação, tá? Ocorre quando o vapor d'água é resfriado e se torna líquido. Você vai marcar para a tia também, tá? Tá bom? Você vai marcar isso para a tia. Geralmente acontece, por exemplo, quando o vapor d'água é liberado durante o banho e encontra a superfície fria do espelho e se formam minúsculas gotas debaixo do espelho e o espelho fica embaçado. Quem toma banho quente consegue ver bem esse processo. Quando a gente toma banho, o espelho do banheiro fica bem embaçado, né? Que a gente tem que passar a mão no espelho para poder enxergar direito. Esse é o processo chamado condensação, tá? Quando a água passa do vapor de água, é resfriada e se torna líquida. Marca para tia. Aí nós vamos para as atividades. Aí aqui tem duas imagens, tá? Vocês vão ler e completar a tabela.
A neve derretendo em um galho, tá vendo aqui, ó? E a água, a bolha de água se formando, o aquecimento da água. Aqui, ó, a bolha da água subindo, ó. E fazendo a ebulição aqui na panela. Foto A. A água tá passando de qual estado para qual estado e qual o nome da mudança? Qual estado que é o gelo? Ele tá derretendo, tá passando para qual estado e qual é o nome da mudança, tá? Solidificação, fusão, tá? Você vai escrever. Aí a figura B. Qual o estado da água, tá? O estado da água. O processo para qual ela está passando do estado líquido para o estado e qual é o nome da mudança, tá? É assim que vocês vão fazer. Ou está passando do estado sólido para o estado e vai colocar o nome da mudança, tá? Você vai observar as duas imagens. No número 2 tem um texto, tá? O orvalho são pequenas gotas de água que se formam na superfície do objeto e das plantas em madrugadas frias. Com o raiar do dia, as gotas vão desaparecendo. Aquele orvalho que fica nas folhas, que nós vimos geralmente na parte da manhã, tá? Vocês vão observar a imagem, tá? Da folha coberta do orvalho para poder responder as perguntas. Para você escrever para quais estados foram as mudanças que ocorreram, tá? Quais estados foram as mudanças que ocorreram na água? Que mudança de estado da água ocorre na formação do orvalho, tá? Qual o nome da mudança que ocorre na formação do orvalho? E na letra B, e no desaparecimento das gotas, quando o sol chupa a aguinha todinha, como que recebe o nome, tá? Com isso, nós terminamos a aula de ciências também. A tia vai disponibilizar um vídeo logo abaixo da videoaula explicando, tá? Como que passa o processo de solidificação, fusão, vaporização, condensação dos estados da água, tá? Do sólido, líquido e gasoso, tá? Logo abaixo da videoaula, a tia vai colocar um vídeo explicativo também para vocês estarem assistindo, tá? Bom, meus amores, agora vocês vão pegar o seu livro do trajeto, vão abrir também, tá? Na página 26 e 27, igual às páginas de ciências. Lá vai ter duas músicas, tá? Falando sobre comida, que é o que nós estamos vendo aí em relação às metas globais, que é a alimentação. Aí tem duas músicas. Uma do Palavra Cantada, tá? E uma música dos Titãs. Vocês vão ler as duas músicas, tá? A tia também vai colocar os dois vídeos das duas músicas para vocês assistirem também. Titãs, eu acho que o papai e mamãe aí conhecem, né? Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, tá? São duas músicas, uma do Titãs, que é essa comida, e uma do Palavra Cantada. Vocês vão ler, tá? As duas músicas e vão responder as questões referentes a essas duas músicas, tá? Do que você entendeu sobre o tema que foi passado nessas duas canções, tá? A tia vai mostrar as páginas e explicar para vocês. Ó, essas são as duas canções, tá? Fome, Come, que é uma música do Palavra Cantada, e Comida, que é a música dos Titãs, tá? Vocês vão ler essas duas canções, tá? E para responder as questões aqui, na página 27. Qual é o tema dos textos? Sobre o que os textos, as músicas falam, tá? Os textos tratam do tema da mesma maneira? Eles falam de comida da mesma maneira? Por quê? Para você, eles falam da mesma maneira? Se você acha que sim, você vai escrever por quê. Se você acha que não, você também vai escrever por quê, tá? Como você se sentiria ao ler cada texto? Fome com fome, aí você vai marcar o rostinho. E comida, você vai marcar o rostinho, tá? Aí aqui embaixo, no número 5, você vai fazer um desenho que represente a letra da canção, tá?
fazer um desenho. Você vai escolher uma das duas músicas, tá? Ou do Palavra Cantada ou a do Titãs, tá? Ou Fome com Fome ou Comida. E vai fazer um desenho que represente a letra da canção, tá? Você escolhe uma que você preferir e vai fazer um desenho sobre a canção que você escolheu, tá? Bom, meus amores, essas foram as nossas aulas de hoje. Daqui a pouquinho, antes do encerramento do nosso tempo de aula, a tia manda a correção, tá? Façam desenhos bem bacanas aí sobre o tema da alimentação. E amanhã nós vamos continuar vendo, tá? Todo esse processo aí que a ONU faz em relação à igualdade. Porque é muito importante nós termos o nosso prato de comida na nossa mesa em casa. Mas mais importante ainda é a gente saber que as outras pessoas também vão ter o prato de comida na mesa para estar se alimentando, né? Porque é difícil a gente pensar que nós estamos comendo e a outra pessoa, às vezes outras pessoas não. Eu me sinto muito mal em relação a isso, em ter tudo na minha casa, em estar agradecendo a Deus por tudo que tem, e às vezes, muitas das vezes a gente esquece de pensar no outro ser humano, né? Muitas das vezes a gente é egoísta e pensa só na gente, quando nós temos que pensar no que nós estamos comendo e no que as outras pessoas também vão ter o que comer, tá? Então nós vamos continuar trabalhando aí, vamos continuar conhecendo o trabalho da ONU, que é tão interessante, do UNICEF em relação às crianças, tá? Em todas as crianças do mundo, não só aqui no Brasil. Então nós vamos continuar vendo todo esse processo aí de desenvolvimento das metas globais que a ONU procura fazer até o ano de 2030, que é a chamada Agenda 2030, tá? As metas que ela quer chegar até o ano de 2030, que é desenvolvimento humano, que é todo mundo ter a mesma qualidade de vida, em relação à educação, que é todas as crianças terem o mesmo tipo de educação, tá? E pensar no global e não só no individual, tá? Então, até amanhã. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Estejam aí firmes em casa, se cuidando. Papai e mamãe também, na medida do possível, se puder ficar em casa, fique em casa. Aqueles que não podem, obedeçam todas as medidas de segurança que está sendo mandada aí pela OMS, pelo nosso Ministério da Saúde, tá? Se sair de casa, use máscara. Ficou muito tempo na rua, leva um vidrinho com álcool em gel para poder passar na mão, estar higienizando. Se não tem como estar lavando a mão, né? O álcool em gel é potente para estar fazendo essa limpeza. Quem está em casa se cuidando também, lavando sempre as mãos, higienizando tudo. Lembrando que não pode entrar com o mesmo chinelo que foi para a rua dentro de casa, né? Chegou em casa, tira o sapato, tira o chinelo, deixa na porta. Faz igual a tia. A tia tem 2 pares de chinelo. Um para andar na rua e um para andar dentro de casa somente. Então, essas são as medidas de segurança que nós temos que ter aí em relação à Covid-19, que infelizmente ainda não tem vacina, não tem medicação própria, tá? As medicações só são especulações. Então, nós temos que fazer a nossa parte nos cuidando, tá? Um beijo, fiquem com Deus, vocês e seus familiares, e até amanhã, se Deus quiser.